1 Reis 18, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e Elias reparou o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez em redor do altar uma cova, onde se podia semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, colocou-o sobre a lenha e disse: enchei de águas cântaros, 4 cântaros, e derramai sobre o sacrifício e sobre a lenha. E disse ainda: fazei-o segunda vez. E eles fizeram segunda vez. De novo ele disse: fazei-o terceira vez. E eles fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu também a cova que estava ao redor do altar. Amém. Querido Deus, na tua presença nós estamos, Senhor, agradecidos a ti pelo teu cuidado, pela tua bondade, pelo teu amor, pelo privilégio de estarmos na tua presença, louvando a ti, Senhor, de coração, por este momento especial na tua casa. Que possamos compreender a tua vontade, entender os teus desígnios, e que esta palavra venha falar ao nosso coração de maneira especial. Que a tua presença nesta noite tão real, neste lugar, venha nos fazer compreender, Senhor, o quanto o Senhor nos ama e os projetos que o Senhor tem para conosco. Abrimos o nosso coração para que a tua palavra venha a ser ministrada, para que a semente venha a ser semeada e venha a brotar, gerar frutos, aleluia, frutos dignos de arrependimento, frutos, Senhor, que venham produzir bênçãos espirituais, bênçãos na saúde, na família, bênçãos também financeiras, ó Deus. Eu sei em quem tenho crido e sei que o Senhor é poderoso para nesta noite, uma vez mais, falar conosco neste lugar, para mais uma vez nesta noite renovar as nossas vidas, renovar a nossa fé e fazer a gente continuar crendo nas tuas promessas, em nome de Jesus, amém. Esteja sentado. É bom estar na presença do Senhor Jesus. A gente sente a ausência da orquestra, mas somos muito gratos a Deus pela vida do Kadosh, nosso grupo de adoração. Louvamos a Deus por você que está na casa do Senhor nesta noite. Louvo a Deus pela palavra que a gente ouviu aqui, muito importante, muito necessária para a nossa vida financeira, para a nossa vida de fé na presença do Senhor. Através da palavra, a nossa fé se renova, os nossos propósitos são retificados, restaurados, e a gente consegue viver o projeto de Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus a cada dia. O texto que eu li, no seu contexto, vai falar de um homem chamado Elias. Foi pregado aqui há 2 semanas atrás sobre o profeta Elias, e de uma maneira especial você já ouviu o Elias lá na caverna, o Elias passando dificuldade, o Elias com um desânimo total, mas aqui ele está animado, ele está tocado pelo Espírito de Deus. Ele convoca todos os profetas, ou melhor, ele fala com Acabe e manda Acabe convocar os profetas de Baal, de Azera, para irem ao Monte Carmelo, para juntos ali adorarem ao Senhor e verem qual é o Deus que eles deveriam servir. É interessante que o profeta Elias, ele surge num cenário de apostasia, num cenário em que a nação de Israel, ela está vivendo um dos piores momentos da sua história. A nação de Israel está vivendo um tempo em que Baal foi entronizado no contexto do reino de Israel. A mulher de Acabe, Jezabel, que é filha de Baal, o nome já simboliza isso. Ela traz a cultura, traz a religião, traz a adoração de Baal da sua terra para a terra de Israel. Ela manda prender e matar os profetas do Senhor, e você vai lendo o contexto desde o capítulo 17, quando o profeta Elias surge no cenário. O reino está todo conturbado, é um reino que já não tem mais a presença de
Deus atuando de maneira maravilhosa, como sempre atuou, desde o princípio, quando chama Abraão, Isaac, Jacó, e quando cria a nação de Israel a partir do Egito, para ser um povo especial, zeloso, um povo peculiar de Deus, um povo maravilhoso, um povo que realmente identificava a presença de Deus para todas as nações. Era o povo escolhido por Deus, o povo de Israel. E aí aparece o profeta Elias, invade o palácio, entra na presença do rei Acabe e declara ali uma profecia para o rei, dizendo: segundo a minha palavra, não vai descer chuva nem orvalho do céu, até que eu venha dizer novamente. Vai cessar, o céu vai se fechar. E a Bíblia diz que Deus cumpriu a palavra do profeta Elias, e parou de chover. Elias sai da presença do rei, e Deus manda ele ir para a beira do Querite. Ele vai para a beira do Querite, e lá tem um resto de água, a água vai passando, vai secando, e ele é alimentado de uma maneira especial por corvos, com pão e carne todos os dias. Não sei quanto tempo ele ficou ali, mas eu creio que pela seca e a estiagem não foi muito tempo. E quando secou o Querite, a Bíblia diz que Deus volta a falar com Elias e diz: Elias, levanta-te, vai a Sarepta, que eu preparei uma viúva para sustentar você. E Elias obedece, porque quando o crente, quando o homem de Deus, quando cada um de nós estamos na obediência à palavra do Senhor, a bênção vai nos alcançando, o milagre vai acontecendo, algo extraordinário da parte de Deus vai sendo projetado, preparado para a gente desfrutar. E ele chega em Sarepta e ele encontra uma mulher, e ele não sabe se é aquela mulher ou quem é, mas ele pede para ela que lhe dê um copo de água. E ela vai, água na escassez que estava de seca, talvez ela tinha alguma cisterna, ela diz: eu vou lá buscar água. Ele diz: então tu me traz também um pedaço de bolo. E aí ela diz: o bolo eu não tenho. Vocês conhecem a história, quando ela diz: eu não tenho nada senão um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, a gente está juntando os gravetos para fazer o último bolo e esperar a morte. E aí o Elias diz: vai e faz conforme tu falou, pega os gravetos, organiza o bolo, faz o bolo, porque se da maneira que tu fizeste, tu está trazendo para o profeta aquilo que você está fazendo, Deus está dizendo que não vai acabar a farinha, não vai acabar o azeite, até que desça a chuva do céu. Aleluia. Deus usa o profeta Isaías de uma maneira maravilhosa. E aí o profeta Isaías fica na casa daquela mulher, termina quase 3 anos. E a Bíblia diz que no capítulo 18, quando passado 3 anos, Deus vai falar com o profeta Elias novamente. Porque a gente meio que quer viver nos dias atuais, de palavra daqui, de palavra dali, de palavra de lá, e a gente esquece de ficar na presença de Deus. Deus falou para Elias: vai a Sarepta, que eu vou preparar uma mulher, eu já tenho preparado uma mulher que vai te sustentar. E aí, irmão, o Elias ficou descansado. 3 anos ele disse: eu não preciso mais nada, eu tenho sustento, eu tenho alimento, eu tenho lugar para dormir, eu estou na casa de uma viúva e eu vou descansar. Tem gente hoje que ele quer todo dia, toda semana, todo domingo, uma revelação da parte de Deus. Mas Deus já falou para mim, Deus já falou para você, Deus já direcionou você: fica porque eu vou te abençoar, trabalha porque eu vou te prosperar, fica na minha presença porque a minha bênção vai te alcançar. E de uma maneira especial, tem gente que fica correndo atrás de bênção. É tempo de você ficar na presença do Senhor, até que do alto Ele venha falar novamente. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, fica na presença do Senhor, permaneça diante dEle, agradando a Ele, adorando a Ele, bendizendo a Ele, cultuando a Ele, aleluia. E quando Ele falar novamente, é porque Ele tem um projeto maior para a tua vida, aleluia. E a Bíblia diz que o profeta ouve a voz do Senhor, e Deus diz assim: olha, levanta-te, encontra-te com Acabe e chama os profetas no Monte Carmelo, porque eu, o Senhor, vou fazer maravilhas no meio de vocês. E eles vão para o Monte Carmelo, e lá no Monte Carmelo, ali a Bíblia diz que os profetas de Baal, e Elias aparece e diz assim: olha, hoje vocês vão decidir quem é Deus, se Deus é Deus ou se Baal é Deus. O Deus que responder com chuva, com fogo, esse
esse é o Deus que é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus que nós devemos servir, aquele que responder com fogo. Nós vamos organizar o altar e nós vamos clamar, e o altar de Baal vai ser organizado e eles vão clamar. Depois o altar de Israel vai ser organizado e nós vamos clamar, e vamos ver qual o Deus que vai responder com fogo. Aleluia. É tão extraordinário, porque o Deus a quem nós servimos, o Deus de Israel, Ele é um Deus que coloca uma coluna de fogo à noite e uma coluna de nuvem de dia. A coluna de nuvem derrama chuva, a coluna de fogo aquece, a coluna de nuvem protege no deserto, a coluna de fogo ilumina e aquece no deserto. O Deus que você serve tem o poder de fazer o milagre que você precisa que seja realizado. Então não fica preocupado, não, descansa o teu coração, anda na presença do Senhor e verás e receberás o milagre de Deus na tua vida. Aleluia. É tão interessante que a Bíblia diz que os profetas de Baal organizaram um altar e clamaram e se cortaram e fizeram, se castigaram com açoites, pedindo uma resposta do Deus Baal, e nada aconteceu. E aí vem, aleluia, o contexto que nós lemos quando Elias diz assim: então agora nós vamos organizar o altar. Aleluia, aleluia, aleluia. E a mensagem que Deus colocou no meu coração é, aleluia, restaurando os altares de Deus na nossa vida, restaurando os altares de Deus no nosso dia a dia. Aleluia. No mínimo 3 altares precisam ser restaurados para eu e você viver uma vida abençoada. É tão interessante que o altar, se você olhar desde o Gênesis, desde o momento em que Deus recebe a primeira oferta de gratidão através dos filhos de Adão, aparece lá Caim e Abel, eles erguem um altar, e o altar que eles erguem chama a presença de Deus, é o lugar do encontro com Deus. O altar é o lugar que você vai se aproximar de Deus, apresentar a tua oferta, apresentar a tua gratidão, apresentar a tua vida, e Deus ali no altar, aleluia, vai falar com você, vai revelar para você, vai abençoar a tua vida, vai manifestar em você algo maravilhoso. Aleluia. Se você olhar em todo o tempo, quando Noé sai da arca, a primeira coisa que ele faz é erguer um altar e adorar ao Senhor. Depois de um dilúvio que exterminou com todos os habitantes da terra, um altar erguido. Aleluia. Quando Deus vai renovar as promessas para Abraão, Abraão ergue um altar e coloca ali, aleluia, a mando do Senhor, coloca os animais, corta da mesma maneira que o profeta Elias cortou, e deixa ali. De repente Deus manda fogo e queima, aleluia, e recebe-se o altar, recebe-se melhor o sacrifício que está sobre o altar. Aleluia, aleluia, aleluia. É tão extraordinário que para Deus fazer um concerto comigo e contigo, precisa restaurar o altar, precisa organizar o altar. Você lembra do tempo do profeta, ou melhor, do juiz Gideão? A Bíblia diz que os midianitas vinham e levavam toda a colheita, levavam o melhor dos animais, e eles plantavam, e quando era para começar a colheita, os midianitas apareciam e levavam tudo que eles tinham plantado, toda a colheita, até que um dia o anjo do Senhor encontrou Gideão lá no lagar malhando trigo, e a ordem, daí Deus fala, o anjo fala com Gideão, Deus ali está falando com Gideão, e a ordem é: derruba, aleluia, o poste ídolo, a árvore de azera, consagrado a azera, e faz um altar, aleluia, porque eu vou me manifestar ali. Eu estou fazendo um acordo, um concerto, eu estou trazendo a bênção para a nação de Israel, através de um altar erigido para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Depois que o tabernáculo, depois que o templo, tanto o tabernáculo como o templo foi construído, ali se levava a oferta de sacrifício ao tabernáculo, se apresentava diante do Senhor. Ali era o momento do encontro com Deus, era o momento do perdão dos pecados, o momento da reconciliação, o momento de sair do templo, depois de passar pelo altar, ali com a alma limpa, lavada, sabendo que tu teve um encontro
encontro com Deus, e o milagre de Deus, do perdão veio sobre a tua vida, o pecado foi coberto, e você podia andar de cabeça erguida, porque o pecado havia sido expiado no altar de sacrifício, aleluia. E Elias vai fazer da mesma maneira. Ele vai edificar o altar. É tão lindo que o texto que nós lemos o texto que diz assim, que ele pega as 12 pedras segundo as tribos de Jacó, as tribos de Israel, ele coloca em ordem, ele organiza as pedras, aleluia, ele faz ao redor do altar ali uma cova, ele coloca tudo certinho, depois ele coloca o sacrifício sobre o altar da maneira correta, e ele vai orar ao Senhor, aleluia. Aleluia. Hoje nós oramos, hoje a gente fala com Deus, mas nem sempre o altar está consertado, nem sempre as coisas estão em ordem, nem sempre as coisas estão no lugar que deveriam estar, do jeito que deveriam estar. Ah, pastor, então o senhor quer que faça ritual? Não, a palavra de Deus no Novo Testamento deixou os rituais de lado. Você anda por fé, vive por fé, trabalha por fé, vai subir no arrebatamento pela fé em Cristo Jesus, aleluia. Mas tem coisas que nós precisamos, aleluia, tomar atitudes e decisões na nossa vida, para a gente agradar ao Senhor e viver uma vida na presença dEle, para que o fogo do Espírito Santo, aleluia, venha inflamar os nossos corações, tomar as nossas vidas e nos fazer prosperar para a glória do nome do Senhor, aleluia. Quando se fala de restauração de altar, eu já falei, ali que tem que estar em ordem, tem que estar organizado, é o lugar da presença de Deus, da comunhão com o Senhor. Mas quando se fala de restauração, se fala de realmente fazer como era. Quando eu tenho uma moto do 81, 82 restaurada, ela tem que ser restaurada como era original quando foi fabricada. Quando você pega um carro velho para restaurar, você vai restaurar ele da maneira que ele era. Não, é um carro restaurado, aleluia. Quando você vai restaurar o altar, você tem que restaurar da maneira que Deus quer, aleluia. Quando você fala de altar, você fala de encontro com Deus, de estar na presença do Senhor, e é tempo da gente passar por uma restauração, e a maneira de restaurar, o manual da restauração é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Se tem um manual que você deva seguir da cor, do jeito certo, do que tem que ser usado, está aqui na palavra do Senhor. Ela é a nossa carta magna, a nossa regra de fé e conduta na presença de Deus, e aqui nós restauramos a comunhão com Deus. Tem gente querendo restaurar o altar através de livros, de personagens influentes da nossa sociedade, de personagens influentes, aleluia, do mundo místico que tem aí, pessoas querendo restaurar, e não tem como se restaurar se não for pela palavra do Senhor. A nossa restauração será completa através da palavra de Deus, aleluia. Eu acho extraordinário que quando se terminou os muros de Jerusalém, no tempo de Neemias e Esdras, a Bíblia diz que eles, lá no capítulo 8 de Neemias, eles vão para a praça pública, e eles pegam a lei do Senhor, eles pegam a palavra de Deus, e a Bíblia diz que o escriba começa a ler a lei, desde que nasceu o sol até o meio-dia, aleluia. Durante 6 horas eles estão lendo, o povo está em pé ouvindo, e quando termina a leitura, o povo começa a se arrepender e dizer: eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso fazer a transformação, eu preciso tomar uma atitude diferente, porque o manual está dizendo que os meus procedimentos estão errados. Isso é restauração, aleluia. Que o Espírito de Deus, através da palavra, venha nos ajudar a restaurar-nos, a restaurar o nosso coração, a restaurar os nossos pensamentos, a restaurar a nossa visão, a nossa audição. Que o Espírito Santo venha nos ajudar a restaurar a nossa comunhão com Deus através da palavra do Senhor, aleluia. Primeira área que é tão interessante, que quando você olha para a maneira como foi quebrando-se os altares, se quebra pela liderança,
se quebra pelo rei, os altares são destituídos por uma liderança que deixa de agradar ao Senhor, e vai permitindo, vai concedendo, vai dando concessões, e aí o povo vai errando, vai falhando, vai pecando, e daqui a pouco, olha, já os altares vão sendo deixados de lado, vão sendo abandonados. É tão forte porque se você olhar no contexto de Israel, de Judá, quando deu a divisão das tribos no capítulo 12 de 1 Reis, eles está em Samaria Jeroboão e está em Jerusalém Roboão. Jeroboão, para que o povo não vá para Jerusalém adorar, cria ali um bezerro de ouro, aleluia, cria ali e traz de volta a serpente Neustã, que estava pendurada, aleluia, numa madeira, como um ídolo para eles adorarem, e eles começam a adorar. E eu entendi hoje à tarde, enquanto meditava, que a partir da liderança, os altares vão sendo derrubados, aleluia, os altares vão sendo deixados de lado, os altares vão sendo abandonados, os altares já não vão sendo mais, aleluia, purificados, restaurados, para que o sacrifício seja colocado e o fogo do Senhor venha queimar o holocausto, aleluia. Já não se tem mais o fogo ardendo continuamente sobre o altar, que era uma das coisas que o sacerdote deveria fazer, conforme Números, capítulo de número 6, ou Levíticos no capítulo 6, o meu fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, porque o sacerdote todo dia pela manhã ia lá, soprava as cinzas, aparecia as brasas, e ele colocava lenha, querido irmão, querida irmã, é tempo de nós começarmos a restaurar o altar, a aquecer, aleluia, para que eu e você, como líderes chamados por Deus, venhamos ver Deus incendiando os corações com alegria, com gozo, com paz, aleluia, com longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão, que é o fruto do Espírito na vida de cada um. Permita-te aquecer a tua vida espiritual com o Espírito Santo, com o fogo do Espírito, aleluia. E é tão interessante que, meditando na palavra, quando a gente vê a liderança destruindo os altares na Bíblia Sagrada, você vê indivíduos, 1, 2, 5, se reunindo para edificar os altares. Nem sempre, na maioria das vezes, não é a liderança que restaura os altares, é eu, é você, que começa a lembrar da maneira de adorar, da maneira de buscar, da maneira de se consagrar, e a gente começa a restaurar os altares. E a primeira maneira de restaurar, ou o primeiro altar que tem que ser restaurado, é o altar pessoal, é o altar na minha vida. Aleluia, se eu quero ver mudanças acontecendo na história da igreja, na história da minha família, na história da cidade aonde eu estou, ou do bairro onde eu moro, eu preciso restaurar o altar que está em mim. Aleluia, o apóstolo Paulo diz que eu e você somos o templo do Espírito Santo. Eu e você carregamos algo extraordinário. O Espírito Santo, disse Jesus, ele vai estar em vocês, dentro de vocês. Ele vos ensinará, ele vos fará lembrar, ele vos direcionará, ele vos conduzirá na maneira correta. Então o Espírito Santo precisa ser avivado, ativado, aleluia, como um dínamo na minha vida e na sua vida, para que a gente comece a exaltar o nome do Senhor com alegria, aleluia. O altar restaurado destaca e vai demonstrar a presença de Deus na minha vida, aleluia. Se eu tenho um altar de oração, se eu tenho um altar de comunhão com Deus, não precisa eu vir e dizer, eu oro tantos minutos, eu oro tantas horas, eu leio tanto a palavra, eu faço tanto isso. Não, as minhas atitudes vão condizer com a palavra do Senhor, demonstrando que eu estou vivendo para Ele, Ele está vivendo em mim, aleluia. É tempo de nós restaurarmos o altar em nós. Como está o altar da tua vida? Como está a ação do Espírito Santo no teu viver? Como está o trabalhar do Espírito de Deus através da palavra na tua vida? Há espaço, tem lugar, aleluia, você está dando tempo. A gente se prostra a tantos altares desta vida,
A gente se prostra a tantos altares no dia a dia e a gente não para se prostrar diante do altar do Espírito Santo, o altar de Deus que está em nós. É tão fácil você ficar, aleluia, todo alvoroçado, alegre e falando com gestos maravilhosos e alto num estádio de futebol, em algum outro lugar, em alguma outra festa, mas é tão difícil estar na igreja com a mesma disposição, com o mesmo ânimo. A gente gasta tempo para ir a tantos lugares e gasta tempo para ficar diante de tantas coisas e a gente não consegue gastar tempo para ficar na palavra do Senhor. O altar precisa ser restaurado na minha vida e na sua vida, para a gente dizer: agora eu vou tirar o meu tempo, o meu devocional, a minha vida na presença do Senhor, para agradar aquele que me ama, aquele que me amou e me perdoou. Aleluia. É só nós notarmos, a gente perde tempo, gasta tempo com tantas coisas fúteis e inúteis desta vida, e a gente não consegue aproveitar o tempo para estar na presença do Senhor. Passamos horas na frente da televisão, do celular, e o celular hoje é algo tão viciante na vida das pessoas, nas nossas vidas, que a gente acaba ficando muito tempo ali e esquece de ficar mais tempo aqui na presença do Senhor. A gente quer ficar tanto tempo nos nossos desejos e prazeres e não consegue abrir mão de alguns desejos e prazeres para estar na presença do Senhor. Restaure o altar na tua vida, restaure o altar no teu coração e tire momentos para sacrificar ao Senhor. Aleluia. Nós quase não jejuamos, nós quase não oramos. Aleluia, nós tivemos um mês de jejum e oração, toda quarta e todo domingo nós estávamos em jejum, terminou hoje, aqui na igreja em Sara, a igreja sede era quarta e domingo, mas na segunda tinha outras congregações, na terça outras, todos os dias da semana tinha alguém jejuando, algumas congregações jejuando, mas quão difícil a gente perdeu o hábito de buscar ao Senhor ali no jejum, na oração. E tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não vai conseguir vencer se não for com jejum e oração na presença do Senhor. Não tem coisas que estão acontecendo no nosso mundo atual que, se a gente não buscar ao Senhor, a gente vai ser enredado, envolvido com tanta coisa. Então o altar espiritual, Paulo vai dizer no capítulo 12, versículo 1, aleluia, de Romanos: rogo, pois, irmãos, pela bondade e compaixão do Senhor, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável diante do Senhor. Eu preciso ter um altar aqui, independente, aleluia, da circunstância do dia a dia. Eu tenho um altar de adoração, eu preciso ter um altar de comunhão com o Senhor. Perguntaram para um grande pastor, aleluia, renomado, como ele tinha tanto a presença de Deus e como Deus usava ele com os milagres. E ele pediu: quanto tempo o senhor ora por dia? Quantas horas? Ele disse: eu não oro mais que 5 minutos, mas eu não fico mais que 5 minutos sem orar. Aleluia. Já pensou a comunhão, a intimidade? Eu não oro, não consigo orar talvez mais que 5 minutos, mas eu não fico mais que 5 minutos sem falar com Ele. Então eu estou constantemente em comunhão com o Pai, em comunhão com o Espírito Santo. Há um altar, e esse altar eu estou colocando lenha, eu estou colocando, as brasas não vão se acabar, o fogo não vai acabar. Eu e você precisamos dizer: Senhor, renova, ajuda-me a renovar o altar da minha vida, para que no meu dia a dia eu possa ter mais tempo para Ti do que para as coisas desta vida. A gente tira 8 horas para descansar, 8 horas para trabalhar. Embora eu vi hoje de manhã que tem gente que trabalha em 5 empregos, aí talvez trabalha 12, 14, 16 horas, mas o normal é 8 horas para descansar, 8 horas para trabalhar, e 8 horas a gente gasta tão inutilmente em tantas coisas, e o nosso altar, aleluia, não está sendo reparado. O altar da nossa vida está sendo deixado de lado. Aleluia, que Deus venha nos ajudar a restaurar o altar da mesma maneira que Elias foi lá e organizou as pedras. Aleluia, você chegar diante de Deus: Senhor, me ajuda a organizar o meu altar.
Eu preciso ter a tua presença na minha vida, porque altar é lugar de encontro, é lugar de presença, é lugar de comunhão, é lugar de adoração. Eu preciso ter isso no meu dia a dia. Segundo o altar que a gente precisa restaurar é o altar familiar. Olha, o altar dentro da nossa casa. Olha, tem tantos altares na nossa casa. Tem uma churrasqueira abençoada, tem uma televisão abençoada, tem outros altares lá, e a gente precisa dizer: Senhor, me ajuda a restaurar o altar da oração, o altar da palavra, o altar do encontro contigo, seja ao meio-dia, seja ao entardecer, seja pela manhã, mas eu preciso ter um encontro com o Senhor, seja pela madrugada, eu preciso ter um encontro com Deus, aleluia, dentro da minha casa, junto com a minha família, aleluia. As maiores vitórias conquistadas, aleluia, no meu ministério e na vida de tantas outras pessoas, foi porque a família se uniu, deu as mãos, orou, clamou, e o céu baixou, a glória do Senhor foi derramada, e o milagre aconteceu. Todas as vezes que erigir um altar, que edificar um altar dentro da tua casa, aleluia, e você for lá clamar ao Senhor, esse altar não é uma Bíblia aberta na estante, ou em qualquer outro lugar, estante é muito velho, mas em qualquer outro lugar lá, aleluia, não é uma Bíblia aberta numa mesinha, não, é a presença de Deus ali, quando você vai orar, quando você vai clamar, quando você vai se alimentar, aleluia. Tem gente que não ora mais nem pelo alimento, o altar está tão derrubado que não sente mais a necessidade de agradecer a Deus pelo alimento, aleluia. É tempo da gente parar e dizer: Senhor, eu preciso restaurar o altar dentro da minha casa, aleluia. E talvez seja por isso, talvez não, tenho certeza que é por isso que os lares estão sendo destruídos. É por isso que os casamentos estão sendo desmoronados. É por isso que o convívio familiar dentro de casa já não tem mais a mesma paz que, aleluia, se tinha nos anos anteriores, aleluia, ou na casa dos nossos avós, dos nossos pais. A gente precisa dizer: Senhor, ajuda-nos a restaurar um momento de comunhão. Eu já testemunhei aqui que teve um momento na nossa casa que a gente, todo almoço, alguém lia um versículo da palavra de Deus, cada um lia um versículo, ou citava um versículo, era tentando ter um altar de presença de Deus dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. É tempo de nós dizer: Senhor, vai ter um lugar para ti no meu lar, vai ter um lugar para ti na minha casa. Eu posso receber visita de quem for, pode vir quem for me visitar. A gente vai orar pelo alimento, a gente vai agradecer pelo alimento, a gente vai mostrar que a gente tem um altar de oração, e a gente vai agradecer a ti em todos os momentos, para a glória do nome do Senhor, aleluia. Terceiro altar, e eu já vou para o encerramento, é o altar congregacional. Já notou que eu falei antes que os altares são destruídos pela liderança, mas tem que começar a ser construído de lá, individual, familiar, para depois edificarmos o altar congregacional. Aleluia. O terceiro altar que nós precisamos edificar é o altar da congregação. Aleluia. Jesus um dia entrou no templo em Jerusalém. Dentre tantas vezes que ele entrou, uma delas ele entrou com um chicote na mão. E quando ele entra com um chicote na mão, ele diz assim: estão fazendo da minha casa lugar de venda, lugar de comércio, e a minha casa será chamada casa de oração. Aleluia, aleluia. Já parou para pensar por que você vem à igreja? Aleluia. Você já parou para pensar que se a gente vir aqui para realmente orar e buscar a face do Senhor, cada reunião nossa vai ser mais avivada, mais abençoada? Os nossos altares vão começar a ser edificados. O altar de adoração ao Todo-Poderoso será o centro principal das nossas reuniões. Aleluia. Aleluia. E tantos lugares em que a presença de Jesus é uma mera, aleluia, é uma mera fala, um significado qualquer, mas eu e você precisamos dizer: Senhor, ajuda-nos a restaurar o altar congregacional. Me ajuda como, aleluia, sacerdote da minha casa, levar a lenha para o altar da igreja, trazer o fogo já de casa, para que a casa do Senhor seja aquecida
com os dons espirituais, com a ação gloriosa do Espírito Santo, com as curas divinas, com a restauração de vidas, com o perdão dos pecados. A gente precisa vir ao templo, estar na igreja, buscar ao Senhor aqui e sair daqui dizendo: o melhor lugar para mim estar é a igreja. Quando que vai ser o próximo culto? Que dia que vai ter reunião de novo? Eu quero estar lá, porque ali é o lugar onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aqui, a casa do Senhor, o altar congregacional que nós precisamos ter, aleluia, na casa de Deus, é o lugar onde a gente vem triste e sai alegre, vem doente e sai curado, vem com depressão e sai com esperança no coração, vem com tristeza e angústias e sai regozijando, jubilante, dizendo: bendito seja o Senhor. E faz parte da minha vida e da sua vida organizarmos o altar congregacional, para que o Senhor venha dizer: lá na terra tem um povo, aleluia. Tem gente adorando lá na terra, tem gente cantando, tem gente não se aparecendo, mas realmente contristado de coração, adorando com alegria, exaltando com devoção e dizendo: digno é o Senhor de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. O salmista vai dizer: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união e unidade, é como óleo precioso, aleluia. Ele estava falando do Espírito Santo, que desce sobre a cabeça, aleluia, que desce sobre a barba, que desce sobre as vestimentas, aleluia, e vai até a orla das vestimentas do sacerdote, aleluia, aleluia, porque aqui é o lugar que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Termina o Salmo 133, que Deus nos ajude a cada dia, eu e você, a dizer: Senhor, eu preciso voltar a restaurar, eu preciso começar a erigir as pedras, eu preciso começar a compor o meu altar, aleluia. Aleluia. Elias restaurou o altar, ele começou com as pedras, aleluia, aleluia. Como estão as pedras do teu altar? As pedras do relacionamento, as pedras da comunhão, como estão as pedras da fé, da esperança? Aleluia. O Espírito Santo fala nessa noite para eu e você abrir mão do nosso egocentrismo, dizer: Senhor, eu abro mão porque eu quero ver o altar construído, eu quero ver o Senhor trabalhando, eu quero ver o Senhor agindo, eu quero ver o Senhor operando, eu quero ver o Senhor trabalhando de maneira especial. Fica de pé na presença do Senhor nesta noite tão maravilhosa, talvez a primeira noite fria desse ano, ou a mais fria desse ano até agora, mas estamos no inverno, mas o Espírito Santo aqui aquece o meu e o teu coração, dizendo: eu quero derramar fogo do céu sobre a tua vida, eu quero derramar uma disposição tão grande para você enfrentar as dificuldades, eu quero te fortalecer, aleluia, para você enfrentar o dia a dia, aleluia. Edifique, organize o teu altar, aleluia. Como que está o teu altar pessoal? Como que está o teu altar familiar? Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem altares que estão tão prostrados, aleluia, que uma irmã perdeu um óculos, e ela perdeu o óculos, e aí o pastor, depois de uns 3 meses, foi visitar ela, 2, 3 meses, e o pastor pediu para ler a Bíblia. Ela deu a Bíblia. Quando ele abriu a Bíblia, o óculos estava dentro da Bíblia. Altares destruídos, altares com problemas, aleluia. Se abre muito o celular e se abre pouco a Bíblia, se visualiza tantas coisas e pouco se visualiza o céu. Hoje pela manhã a gente aprendeu na nossa escola bíblica sobre a Nova Jerusalém, a cidade santa, aleluia. Quando a gente começa a visualizar o céu, as coisas desta vida são meras coisas passageiras, porque a eternidade a gente vai viver no céu, aleluia. A eternidade a gente vai viver na Nova Jerusalém. Aí você já não fica brigando por coisas terrenas, teu coração tem mais paz, tem mais alegria, porque você sabe aonde você vai.
que os teus altares, aleluia, teu altar pessoal, teu altar familiar, o nosso altar congregacional comece a ser restaurado com pedras, aleluia, aleluia, de maneira correta, para que a gente possa desfrutar da bênção do Senhor, do cuidado do Senhor. Eu não sei como você está, mas eu quero orar com você, e eu quero orar junto, porque o Espírito Santo falou tanto ao meu coração nessa tarde, aleluia, porque eu preciso restaurar o meu altar. E se você desejar vir à frente, eu quero orar junto contigo, dizendo: Senhor, ajuda-nos a reparar o altar, ajuda-nos a ter o fogo do Espírito inflamando os nossos corações e vidas. Se você precisa do auxílio, se você precisa da ação espiritual e da graça divina, eu quero convidar você a vir à frente, receber junto comigo uma oração. A gente vai orar junto e a gente vai dizer: Senhor, aviva a tua obra, aviva a tua obra. Tem alguém que deseja receber oração? Vem à frente, eu quero orar. Se você deseja ser abençoado, eu não estou dizendo que você está com o altar destruído, não. Eu estou dizendo que você, aleluia, está vindo com o desejo de dizer: eu quero ver o altar restaurado na minha vida, aleluia. Aleluia. Eu vou insistir mais um segundo ou dois a mais, para que você venha receber o renovo espiritual. Aleluia, aleluia, aleluia. O teu altar, o nosso altar espiritual, precisa estar limpo, precisa estar purificado, precisa estar adornado, precisa estar com o sacrifício em ordem. E eu tenho certeza que o fogo do Espírito Santo, a ação sobrenatural do Espírito Santo vai agir de maneira gloriosa, e você vai continuar vencendo, vai continuar, aleluia, avançando, vai continuar prosperando para a glória do nome do Senhor. Querido Deus, meu mestre, meu Senhor, meu Salvador, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora juntamente com os teus filhos que estão diante da tua presença. A gente vem para a tua casa nesse domingo, Senhor, como nos demais domingos, para adorar, exaltar e bendizer o teu nome. Mas muitas vezes a gente vem com o nosso altar destruído, com o nosso altar quebrado, com o nosso altar, aleluia, contaminado. E nós pedimos agora que o teu Espírito Santo, aleluia, venha agir, que o teu sangue vertido na cruz do Calvário venha nos purificar, venha nos limpar, venha nos tornar mais limpos, alvos, brancos como a neve. Ajuda-nos a andarmos na tua presença, que possamos viver uma vida de restauração, uma vida de comunhão, de intimidade na tua presença. Olha para cada um de nós, Senhor, individualmente, que cada altar de todos nós que aqui estamos venha passar por reparos, aleluia, venha passar por ajustes, venha passar por renúncias, venha passar por quebrantamentos, para que a gente possa ver a ação do teu Espírito. Abençoa as nossas famílias, a família de cada um que aqui está, que a gente possa ter um altar na família, um altar dentro do nosso lar, que a nossa casa não seja somente uma casa onde mora algumas pessoas, mas seja um lar, um lugar de adoração ao Rei dos Reis. Que o teu Espírito venha ter liberdade na nossa casa, e a gente possa cadenciar, organizar as coisas, ali para a gente tirar tempo para estar na tua presença. Senhor, eu oro pelo altar congregacional, como igreja, a gente vem, aleluia, para um culto. Ajuda-nos a encontrarmos contigo, a termos comunhão uns com os outros, a vivermos o sobrenatural do Senhor. Perdoa-nos, Senhor, a nossa mesquinhez e a nossa maneira de ser, e renova-nos.